Irmãos, Pastor Iago, ele é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, pós-graduando em Escola Austríaca de Economia pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro em São Paulo, mestrando em Teologia Sistemática. Não sei falar isso aqui não. Em Fortaleza. É pastor auxiliar da Igreja Batista Manaim, também em Fortaleza. Professor do seminário e do Instituto Bíblico Maranata. E o mais importante, casado com Isa Cavalcante. Se você não sabe nada do que é isso aqui, eu vou falar assim, 2D de teologia, aí você vai saber. Muitos aqui vão saber. E assim, pastor Iago, ele tem certamente abençoado a vida de muitas pessoas, principalmente muitos jovens ao redor desse Brasil. Iago tem 24 anos, apenas. Deus já tem o usado e o abençoado ao longo de muitos anos. Nós temos o privilégio de recebê-lo aqui na nossa igreja. Iago tem esse livro aqui que foi lançado, a segunda edição, Você Não Precisa de um Chamado Missionário. É uma série de 4 livros, correto? E ele falou ali comigo, eu falei assim, você fica à vontade para pregar, não se preocupa com a hora. Ele disse, eu vou falar sobre algo que eu escrevi 700 páginas, tem certeza? Então eu pedi para ele pregar sobre, falar um pouco sobre o livro dele. O livro está sendo lançado agora, Yuri, esse mês. O Yuri e a esposa dele estão aqui, são amigos do Iago. Eles são os donos da editora que está lançando esse livro. Você encontra o livro ali atrás, se você desejar adquiri-lo. Estimulo você a fazer isso, a ler e a ser abençoado. Eu ia falar outra coisa aqui, mas amanhã eu falo. Iago, que Deus te abençoe. Sinta-se à vontade, para usar o tempo que Deus te conduzir. Boa noite. Uma alegria imensa, uma honra estar aqui com os irmãos nesse sábado à noite, em torno da palavra de Deus, para que possamos aprender mais sobre Jesus. É muito estranho estar aqui em cima, tá bom? Porque a sensação que eu tenho é que se eu falar alguma besteira vai abrir um alçapão, como em algum programa do Silvio Santos, e eu cairei, em algum lugar que eu não sei aonde, e serei batizado novamente. Mas é uma alegria a gente ter a palavra de Deus em alta conta e juntos podemos aprender mais sobre a Escritura. Eu estou numa série de viagens, estou quase 20 dias longe de casa. Você não sabe o que é ter saudade da própria cama, e tomar banho no próprio chuveiro. Graças a Deus, parte da viagem minha esposa fez comigo, mas eu vim para o Rio, estive na Gávea, lancei o livro, fui para São Paulo, voltei para cá, e segunda-feira, graças a Deus, eu vou para casa. Então aqui é o finzinho de uma viagem um pouco longa, e fico muito grato que Deus ainda tenha nos dado energia para a gente estar junto em torno da Escritura, tá bom? Então, o pastor falou do livro, o pessoal da editora veio justamente para trazer algumas cópias para vocês com preço promocional. Tem máquina de cartão, tem isso tudo, então pode deixar todos os seus dinheiros na mão do Yuri para ele ficar rico, tá? E para você ser abençoado, com a palavra de Deus. Então, sem mais delongas, queria convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 28. A gente vai ler o famoso texto da grande comissão e aprendermos do Senhor o que Ele tem a nos ensinar.
Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 16 a 20. Diz assim a palavra de Deus: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Somos gratos pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Nós cremos que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Então cremos que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Então fala aos nossos corações, fala às nossas mentes, fala às nossas vontades, para que possamos aprender do Teu Espírito. Sopra em nossos corações, Senhor, e nos transforma. Muda nossos hábitos, muda nossa rotina, muda nossas vontades, muda o nosso coração, muda os nossos pensamentos. Nos transforma, Deus, para vivermos uma vida de acordo com o poder do Teu Santo Espírito. Nos toca, Senhor. Então seremos movidos por Ti. Se nós oramos e Te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Essa passagem, esse trecho, essa perícope de Mateus capítulo 28, conhecida como a Grande Comissão, fala do momento em que Jesus, já ressurreto, ele já havia sido assassinado, já havia passado 3 dias morto, havia então ressuscitado, de sua cova. Ele aparece e ordena que as mulheres avisem aos discípulos que eles voltem para a Galiléia, saiam da região de Jerusalém e voltem para que Jesus possa se manifestar ali aos discípulos. Os discípulos então teimam um pouco, mas então eles voltam para a Galiléia, sobem no monte que Jesus havia os designado, e então surge. Ele se manifesta e traz essa mensagem que nós chamamos de Grande Comissão. A palavra comissão traz a ideia de mandamento, de ordem, de algo que você precisa obedecer. A gente tem no nosso país cargos eletivos e cargos comissionados, Tem cargos que você vota para eleger alguém, mas há o cargo que é uma comissão. Alguém vem e lhe dá uma ordem, um mandamento para que você cumpra de alguma forma aquele ministério ou aquele serviço. Aqui a gente está falando de um cargo comissionado que nós temos diante de Deus. Esse é o termo que a gente costuma usar: uma comissão, um mandamento, uma ordem. E é uma falha que nós leiamos Mateus capítulo 28, 16 a 20, e não vejamos nada além de uma ordem. Porque a grande comissão é simplesmente o conteúdo do recheio, é o meio da passagem. Mas o texto não começa com comissão, e o texto não encerra com comissão. A comissão está aqui, a gente lê no versículo 19: Portanto, ide, fazei discípulos, batizai, ensinai. Mas essa comissão é tanto precedida quanto sucedida de coisas que não são mandamentos. Ela tanto começa quanto termina não com uma ordem, mas com uma declaração. Não a respeito daquilo que a gente tem que fazer, mas a respeito daquilo que Jesus fez. A gente vai lendo no Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida, ou me foi dada no céu e na terra. Antes de ordenar, antes de comissionar, antes de enviar os homens para o mundo, Jesus se mostra. Antes dele dizer o que nós deveríamos fazer, ele disse a respeito de si. Antes de mover os discípulos para o mundo, ele moveu os discípulos a ele.
Antes de encontrarmos as nações em resgate dos perdidos, devemos encontrar aquele que nos comissiona as nações em resgate dos perdidos. Missões não é um trabalho que começa da porta para fora. Missão não é um esforço da igreja que funciona a partir da fala, ou simplesmente a partir das mãos, ou a partir dos pés, ou a partir de um ir para além de si. Mas o esforço missionário da igreja começa com uma atração para a pessoa de Jesus. O esforço missionário da igreja começa dentro do coração daquele que é enviado para a obra missionária. Antes de falar sobre aquilo que você diz, missões fala sobre aquilo que você viu. Antes de nos enviar a falar para o mundo, Jesus nos traz a vê-lo. E é vendo Jesus e contemplando a autoridade de Jesus e sendo tocados por quem Jesus é que a gente vai. Às vezes somos igrejas pouco missionárias, porque somos igrejas pouco cristocêntricas. Somos igrejas pouco evangelísticas, porque não temos ainda parado para olhar para aquele que nos comissiona para o evangelismo, que nos comissiona para a obra missionária. E porque não vemos Jesus, não falamos de Jesus. E porque não paramos para contemplar o Cristo, nós não falamos, nós não propagamos a respeito desse Cristo. Porque o homem só dá o que tem, porque o homem só entrega o que recebe. E enquanto não recebermos de Jesus, enquanto não recebermos mais do Cristo, nós não teremos de Cristo para entregar para o mundo. Isso revela que um coração tímido para o evangelismo é um coração tímido para o Cristo. Um coração que não se entrega à obra missionária é um coração que ainda não se entregou apropriadamente para Jesus. Se você não consegue falar a respeito daquele que te deu salvação, talvez seja porque você ainda não conseguiu ver apropriadamente aquele que te deu salvação. Então nossa obra missionária, ela se manifesta muito mais como um reflexo do nosso relacionamento com aquele que tem toda a autoridade. A gente costuma falar que, e isso não é só um ditado popular, mas é também um verso bíblico: a boca fala do que está cheio o coração. A gente sempre expressa publicamente aquilo que nos toca internamente. Sabe, você está apaixonado, né? O jovem da mocidade olhou para a menina, tocou a música romântica no fundo, né? Imaginou os filhos, né? Os cachorros, a casa. Ele apaixonou-se. Ele chega para os amigos e ele não tem outro assunto. Ele não fala de outra coisa, ele vira o chato do grupo. Não cutuca ninguém que eu estou vendo, tá? Você acaba entregando o coleguinha. Mas a pessoa está apaixonada, ela teve um mover interior que a levou a falar daquilo. Você está perto da prova do Enem, sabe? Você só consegue falar da prova, você vai casar e tudo é sobre a festa. Você viu um filme legal e tudo que você quer é alguém que tenha visto o mesmo filme para conversar do filme. Não é? Esse não é o problema do spoiler, né? Você assistiu o seriado, você quer falar daquilo que você viu, que foi interessante, que aconteceu, uma trama que te tocou, que você achou legal. Tudo aquilo que nos toca minimamente vira assunto das nossas conversas. Se nós pouco falamos a respeito do Deus vivo, se nós pouco expressamos a respeito da salvação que obtemos, o que é que isso revela sobre o nosso interior? O que é que isso revela sobre as nossas paixões? Porque a boca sempre manifesta publicamente aquilo que enche o coração do homem. As árvores que existem sempre se provam pelo seu fruto. A fé interior, ela sempre tem uma manifestação externa que é a prova, diz o livro de Tiago. Se nós vimos Cristo no monte da Galileia, a gente fala, a gente expressa. Se nós recebemos do Santo Espírito, que é prometido em Atos capítulo 1, nós nos tornamos testemunhas. A gente manifesta isso publicamente. O fruto do Espírito também é missão, também é evangelismo, também é pregação. Ninguém vê Jesus e permanece igual. Ninguém vê Cristo e não muda os seus assuntos. Ninguém olha para aquele que se revelou como o grande, como o poderoso, como aquele que está sobre céus e terra, e não consegue proclamar as glórias daquele que é o Senhor sobre tudo. E isso transforma nossas motivações para a obra missionária. Porque vivemos em uma época extremamente humanista. E sendo uma época extremamente humanista, até mesmo nosso culto religioso, a nossa vida de fé se tornou humanista.
Então a gente não pensa no culto que agrada a Deus, a gente pensa no culto que seja agradável, não é, a clientela muitas vezes, aqueles que vêm, aqueles que estão aqui, aqueles que pagam a conta. Então acaba o culto e a gente pergunta: rapaz, tu gostou do culto? Eu pergunto: você gostou do culto? Mas não sou eu que estou sendo cultuado para eu gostar. A pergunta é: Deus gostou do culto? Quem está sendo cultuado é Ele. Não gostei muito porque o banco estava duro, o pastor falou de forma meio monótona, aquele cearense maluco fala meio rápido e tal, né? Então não gostei muito do culto, louvor, sabe, tal, o cara do bongô, gostei muito do louvor, tá? Mas, só para registrar, que é o meio do negócio do louvor, quase chorei ali, eu não sou de chorar. Mas aí você vai avaliando a vida religiosa de forma horizontal. Será que eu gostei do culto? Será que o meu visitante gostou do culto? Será que a nossa cidade gosta do culto? Será que foi visivelmente agradável? Será que foi musicalmente estético? E a gente esquece que o culto não é pra gente, o culto é pra Deus. E isso afeta a nossa obra missionária. A gente fala de missões como paixão pelas almas. Tudo bem, a gente tem que ter paixão pelas almas, mas será que é só isso? Porque o espírita tem paixões pelas almas, não é? Porque o testemunho de Jeová tem paixões pelas almas, porque os católicos têm paixão pelas almas. Qualquer grupo religioso que tenha um mínimo de consciência social tem paixão pelas almas. Olha a pobreza desse povo. A gente traz os slides, né? Porque se a gente chegar aqui na igreja para mostrar uma obra missionária com a foto da Torre Eiffel, ninguém dá dinheiro, né? Mas a gente tem que mostrar pobreza, favela, fome, miséria. Aí o povo se comove, né? Ajuda, meu Deus, tem que ajudar, né? Mudanças políticas e sociais. Tudo bem, Médicos Sem Fronteiras pode fazer isso também. Eu não estou tentando desprezar nenhuma dessas coisas. O problema é que a gente perdeu o foco de que a igreja é a única instituição vertical que existe no mundo. Só nós podemos apontar os homens para Deus. Só nós podemos viver vidas para além da verticalidade e da humanidade, e mostrarmos o caminho daquilo que é espiritual, aquilo que é o caminho de Deus, aquilo que é o caminho para a salvação, e colocar Deus como centro da vida do homem. Muitas vezes nós fazemos missões num ato de amor ao perdido, que esquece completamente que é a glória de Cristo, que o Senhor, que tem toda a majestade, que tem que estar sendo glorificado com aquele ato. E a gente não aponta os homens para Deus, a gente aponta os homens para a igreja, aponta os homens para uma vida melhor, aponta os homens para uma paz no travesseiro, aponta os homens para ele escapar da depressão, para ele encontrar a felicidade, para ele parar de brigar com a esposa, para ele largar a cachaça, para ele deixar o cigarro. E a gente vai apontando sempre caminhos que não são evangelismo, que lidam com os efeitos do pecado, mas não lidam com o pecado, que lidam com problemas dessa vida, mas que esquecem o problema que é eterno do ser humano, que pouco fala de pecado, que pouco fala de redenção, que pouco fala de arrependimento, porque Deus saiu do centro. E Deus saiu do centro porque muitas vezes nossa obra evangelística não é fruto de ter visto Jesus, de ter olhado para aquele que é o Senhor sobre todos com profundidade e ser movido por isso. E ter uma obra missionária que manifesta um coração apaixonado por aquilo que viu, e vendo, saindo, e vendo, indo, e tendo contato com Cristo, não conseguindo calar isso dentro de si, ao ponto disso explodir para fora de você, ao ponto de evangelismo deixar de ser um programa para se tornar um processo, ao ponto de evangelismo deixar de ser uma coisa que você faz às quintas à noite, para se tornar algo que flui do teu coração, e que você aproveita as oportunidades que surgem na tua vida, porque pregar de Jesus sai de você. Eu não preciso de uma quinta à noite das 8 às 10 para elogiar minha esposa. Você não precisa de segunda à noite, no horário tal, para você sair para dizer que ama seus filhos. Então, porque a gente sempre precisa de programas específicos para conseguir falar para alguém sobre Jesus? Por que isso não flui do nosso coração? Por que isso não sai de dentro de nós como um relacionamento que nós temos com o Pai? Você está andando com sua esposa, você está lavando louça com sua esposa, e você fala alguma coisa bonita. Você está ensinando seu filho a andar de bicicleta, e você diz como gosta dele, tem palavras bondosas para trazer. Você fala coisas bonitas para sua mãe, você abraça sua mãe numa quinta-noite, num horário absolutamente não marcado. Mas para falar de Jesus para alguém, tem que ser uma programação oficial da igreja, tem que o pastor tem que ir junto, tem que ter uma oração antes, tem que ter o folheto certo. Qualquer desculpinha, se o clima não estiver bom, não sei se eu consigo, né? E dá já aquele travamento. Porque evangelismo para a gente é um programa da igreja, e não algo que flui do nosso encontro com Jesus.
Eu falei, quando estava dando um pouco do contexto de Mateus capítulo 28, que as mulheres que viram Jesus foram avisar os discípulos que eles voltassem para Galileia, saindo da Judéia, e eles demoraram um pouquinho para ir. Em João capítulo 20, descreve com detalhes essa demora dos discípulos de saírem da Judéia e voltarem para Galileia. Diz o texto bíblico de João capítulo 20, que as mulheres vêm com a mensagem era: partam imediatamente para Galileia. E o texto diz que na tarde do mesmo dia, eles tinham recebido a mensagem, mas não tinham saído de lá ainda. Eles estavam dentro de uma casa, portas e janelas trancadas, com medo dos judeus. Havia um mandamento para que eles saíssem dali, e eles estavam procurando um buraco cada vez mais escondido para se meter, porque eles estavam com medo dos judeus. Eles podiam ser mortos, eles poderiam ser presos. O mestre deles acabava de ser crucificado, uma imagem cruenta, visceral, física. É normal ter medo dos judeus. Mas como é que Jesus tira aquele bando de medrosos de dentro de casa? Diz o texto que ele aparece no meio deles. Ele aparece no meio deles. E aparecendo, diante dessa visão do Cristo, eles saem de dentro da casa e vão para onde Jesus lhes ordena. A gente ouve mensagens sobre missões com certa frequência. Todos nós sabemos que devemos ser missionários na nossa cultura, no nosso local, pregar o evangelho e falar de Jesus. Todos nós sabemos que temos a missão de propagar a fé que recebemos. Se eu perguntar aqui, quem é que é contra missões? Ninguém vai levantar a mão, né? Eu odeio missionário, ninguém vai dizer um negócio desse. Mas muitas vezes nós estamos trancados com medo dos judeus. Muitas vezes nós ouvimos a mensagem de Jesus, mas a gente se esconde cada vez mais. Às vezes a oportunidade missionária, o amigo pede para você pregar e você não diz nada. A pessoa diz: olha, minha vida está em desgraça, está tudo indo mal, eu não sei mais o que eu faço. Mulher, tu tem uma solução para a minha vida? Tu diz: sabe, eu acho que eu conheço uma psicóloga boa, né? Rapaz, eu acho que tem um remédio. Pai, não sei, tem que se aceitar. Não, a pessoa só precisa do evangelho e tu tem vergonha de falar do evangelho, com medo dos judeus, com vergonha, com nervosismo, o que for. É encontrando Jesus, é vendo Jesus, é com Jesus se manifestando na igreja e você vendo este Cristo, que você encontra força para sair de dentro de casa e falar a respeito daquele que salvou. Porque Ele se manifestou a você como Senhor, Ele se manifestou a você como soberano. Ele apareceu aqui e Ele declarou sobre si que Ele tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Ele tem todo o poder sobre os céus e a terra. Essa palavra autoridade dá a ideia de governo. Ele é o governante, Ele é o soberano. Ele é aquele que está sobre céus e terra. Ele é aquele que diz a um vem, Ele vem, diz a outro vai, Ele vai, diz a um terceiro fica, Ele fica. Jesus é aquele que tem o controle absoluto. Diz o texto que é toda a autoridade, é todo o poder. Não lhe foi negado nada de autoridade, não lhe foi restringido qualquer poder de governo sobre céus e terra. Sobre céus e terra. Isso evoca com certeza Gênesis capítulo 1, quando diz que Jesus, que Deus, o Pai, criou céus e terra. Ele tem todo o governo, todo o poder, toda a autoridade sobre tudo que existe. Ele é o soberano, Ele é o rei, Ele é o eterno, Ele é o grande. E manifestando-se como grande, e manifestando-se como Senhor, e manifestando-se como soberano, é que Ele nos ordena que preguemos o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho quando contemplamos a grandeza de Jesus. Nós vencemos a preguiça, a timidez, o medo de evangelizar, quando a gente entende quão grande Jesus é, quando a gente compreende a grandeza do Deus vivo, quando a gente é impactado com esse contato com o Senhor. Ele é o soberano, Ele é o rei, Ele é o eterno, Ele é aquele que veio como cordeiro mudo, manso, que morreu numa cruz romana, mas é aquele que virá já como leão, já como cavaleiro, já com espada saindo de sua boca, já com olhos como que chama de fogo, pés como que de latão reluzente, voz como voz de muitas águas. Ele é aquele que virá em glória e em poder soberano. A gente cantou agora que Ele virá, cantamos que Ele virá. Você acredita nisso? Você acredita que Ele vai vir? Você acha que Ele está engarrafado? Ele bateu o carro, furou o pneu na 101 ali, teve um batido, um cruzamento, não deu para chegar, mas Ele está vindo, gente.
Ele é o Senhor dos céus e terra. Ele está no seu trono, Ele está à direita do Pai, soberano, esperando o momento certo de se manifestar sobre os homens. E Ele virá, poderoso, eterno, grande, sobre a igreja, sobre o mundo. Ele tem todo o poder. E este Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que quando falou deu vista a cegos, aquele que quando falou ressuscitou mortos, aquele que quando falou expulsou demônios, Ele fala contigo e te ordena, e te comissiona, e te autoriza a discipular, a fazer discípulos, a pregar o Evangelho. A gente não foi enviado por qualquer um. Nós não somos o arauto de um mero rei humano. Somos propagadores das glórias do Cordeiro. Somos propagadores da grandeza do Deus vivo. Somos aqueles que Ele escolheu para convencer o mundo de sua fama e de sua grandeza e de seu poder sobre todos. Ele próprio nos envia, Ele próprio nos comissiona, Ele próprio nos autoriza, Ele próprio abre o caminho, porque Ele é o soberano, Ele é o Rei, Ele é o eterno. Como a gente fica tímido diante de um mandamento como esse? Como a gente fica tímido, como a gente fica nervoso, sem coragem, tendo sido comissionados pelo próprio soberano. Não vos mandei eu? Pergunta Jeová. Não foi Jesus que nos mandou? Como é que nós podemos olhar para a obra missionária de forma tão tímida muitas vezes? Achando que a gente não tem poder, achando que a gente não consegue. Porque nós temos um Jesus que tem poder, porque nós temos um Jesus que consegue, porque nós temos um Rei que abre as portas de pregação, porque nós temos um Senhor que nos protege do perigo, se preciso for, para que as suas glórias se propaguem por aí. Nenhum homem que teve coragem de largar a vida pela obra missionária foi um homem que conseguiu fazê-lo pela própria força. Foi um homem que se achou capaz, mas foi um homem que encontrou em Cristo a sua capacidade, que encontrou naquele que é Senhor sobre céus e terra o seu poder. E se nós não acharmos em Cristo o instrumento, a gente não acha mais nada, porque Ele é aquilo que é a base, é o chão firme que nós pisamos para conseguirmos pregar a mensagem do Evangelho. É Ele que é a nossa segurança. É por causa dele que a gente sai de casa, é por causa dele que a gente prega. Se não for por causa dele, não adianta. Se não for através da glória de Jesus, a gente não se convence. Uma igreja missionária é uma igreja que vê a grandeza de Cristo todos os dias. John Piper, o famoso pregador americano, ele contou uma ilustração interessante. Ele diz que quando ele queria que a igreja dele tivesse casamentos mais fortes, ele parou de pregar sobre casamento, começou a pregar sobre a grandeza de Jesus. O argumento dele era o seguinte: quanto mais Jesus fosse valorizado, melhor iriam os casamentos. Ele só aplicava a grandeza de Jesus ao relacionamento diário das famílias. Eu acho que o mesmo é verdade sobre missões. Se nós queremos uma igreja mais missionária, talvez a resposta não seja pregar tanto sobre missões. Talvez a resposta seja mostrar cada vez mais a grandeza de Jesus. E quanto mais víssemos Jesus, a gente não sairia daqui do mesmo jeito. A gente não sairia daqui da mesma forma. Porque nós estamos muito acostumados com uma religiosidade que se dá de domingo a domingo, se dá de reunião a reunião. E a gente acha que ser cristão é adicionar os cultos à rotina. O que é ser crente? Né? É não beber, é não fumar, é não dançar, né? É não jogar, não fazer tatuagem, não encher a cara de cachaça, não ir pra balada, não falar palavrão, não transar do casamento. E terça-feira tá na igreja, domingo também, canta as musiquinhas, bato umas palmas, pronto. Ou ouço um cara falar por uma hora, virei crente. Ser crente é isso. É uma cosmética nova. Ser crente é uma casca nova, é uma placa nova. É um Deus que me deu atrás do carro, é isso. Família feliz na porta da igreja, pronto. A porta da casa, né? Aqui mora uma família cristã. E é uma cosmética. É uma maquiagem nova, é uma roupa nova, é um esmalte novo, é um corte de cabelo. Isso é ser crente. Isso é ser cristão. Mas isso aqui não é o momento máximo da manifestação de espiritualidade. Porque isso aqui é entrar num prédio e assistir um culto, e participar de um culto. Alguns participam mais do que assistem, graças a Deus. Alguns só assistem como se fosse cinema, né? Mas não é isso aqui é o intervalo do jogo.
Sabe que você está assistindo o seu jogo? Futebol? Eu não sou muito fã de futebol. De 4 em 4 anos é que eu tenho força para assistir o Brasil lá na Copa. E tem me decepcionado muito, eu confesso. Né? Se alguém quiser me indicar um time decente para assistir, eu aceito. Eu estou precisando de dicas, que lá no Ceará o negócio está feio. Né? Fortaleza está na Série C, eu acho que faz bem 10 anos, não sei o que está acontecendo. Mas dá um intervalo, entra todo mundo pro vestiário. E eles vão levar o quê? Vão levar uma bronca do chefe, né? Vai estar lá o treinador lá batendo lá, o pessoal, ó, tem que ir pra lá, tem que fazer isso aqui, não pode andar pra cá, chuta pra colar, fulano de tal tá marcando, cicrano. E eles vão ser chamados a atenção para quando o jogo voltar. Isso aqui não é o jogo, isso aqui é o intervalo. A gente está aqui sentado ouvindo o treinador. A gente está aqui sentado ouvindo, galera, ó, não é assim não, ó, vamos acordar, vamos fazer aquilo, é pra cá, é pra lá, tem que chutar pra cá, aqui é o treino. Quando acaba o culto, é que o jogo começa. Quando acaba o culto, não é que aí, finalmente vou pra casa descansar, não. É lá que você vai exercer o seu cristianismo de verdade. Porque ser crente aqui é fácil. Você pega a saia mais comprida. Ser crente aqui é fácil, você corta o palavrão. Ser crente aqui é moleza. Porque a gente vem preparado para ser crente aqui dentro. Tudo muito cosmético, bonitinho, e é normal que seja. Você não é maluco, né? Mas quando isso aqui acaba, é quando esse culto público encerra, que o jogo volta. É voltando para casa, é no carro para casa com teu filho, com tua mulher, é pegando o ônibus, é no teu trabalho, é na rua, é no hospital, é no presídio, na praça, na escola, na universidade, é com teu pai, com tua mãe, é com teu filho. É lá que a batalha é mais intensa. É lá que o fogo do avivamento interior tem que se manifestar. Um coração avivado pelo Espírito se manifesta muito mais lá fora do que aqui dentro. Porque é lá que você prega, é lá que você fala, é lá que você vive, é lá que você manifesta aquilo que você viu aqui. Porque aqui você contempla Jesus. E é lá que você propaga Jesus. Temos que vencer uma visão cosmética da fé. Temos que vencer esse vício de achar que o cristianismo é adicionar uma reunião religiosa na semana. E entender que todos nós somos comissionados para isso aqui. Porque toda a autoridade foi dada nos céus e na terra ao Cristo. E porque Ele nos deu essa autoridade, a gente prega, a gente fala, a gente vai. É por isso, porque a gente tem toda a autoridade, porque Ele tem toda a autoridade, que a gente vai. Ide é a mensagem, é algo ativo, é algo que vence a inércia do comportamento. Ide. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu encontro um tipo de manifestação de missiologia, de evangelismo, um pouco diferente disso aqui. Eu acredito que é uma coisa um pouco mais descontínua. No Antigo Testamento, você não tinha necessariamente um ide para as outras nações. Você não tinha tantos profetas ou missionários para outros povos. Você tinha Jonas, talvez ali um exemplo. Você tem os salmos missionários que profetizam um futuro, quando os gentios entrariam na aliança e não só mais os judeus. Mas no Antigo Testamento, o modo como Deus salvava os outros povos era trazendo os povos para Israel. Israel era elencada como uma grande nação, vencia as guerras, tinha sabedoria, tinha riqueza. Os povos viam a grandeza de Israel, então eram tocados pelo Deus de Israel. As nações eram atraídas para aquele centro escatológico que era Jerusalém. Elas eram atraídas para o povo de Israel. Aqui, esses judeus que tinham a expectativa de que eles seriam elencados agora ainda como membros de um reino terreno, de que eles iam receber agora um reino sobre a terra, e de que eles iam vencer Roma, e que Jerusalém seria de volta a capital do mundo. Agora eles são comissionados a ir a todas as nações, agora se colocar à disposição, agora ir em encontro, agora ir ao alcance. O trabalho missionário da igreja, debaixo da autoridade daquele que é o Cristo, é algo ativo. Não é um recebimento de novos membros, é a conquista, é a busca de novos membros para a fé. A gente não tem um cristianismo baseado simplesmente em tentar atrair as pessoas com programações, de tentar manter a nossa vida comum e, se der, pregar o evangelho. Exige um esforço, exige um movimento, exige uma deixada, uma busca para um novo ambiente. Exige que você saia da sua rotina. Exige que você abra mão de alguma coisa.
abra mão de uma noite, abra mão de um tempo. Custa alguma coisa. A obra missionária custa alguma coisa. A gente vai falar sobre isso amanhã de manhã. Mas custa. A gente não pode simplesmente achar que a gente vai ser um bom evangelista simplesmente vivendo a vida comum, sem absolutamente nunca sair da própria rotina. Porque existem pessoas que não vão ouvir a mensagem do evangelho se você não sair da sua rotina. Porque algumas pessoas então só vão ser convertidas no dia que um crente de verdade for preso, para que preguem para eles na prisão. Só vão ser convertidas se um crente de verdade ficar doente, para que possam pregar para ele no hospital. Só vão ser convertidas quando um crente de verdade for fazer pós-doutorado em filosofia. Aí alguém vai poder ouvi-lo ali na universidade. Mas nem sempre há cristianismo suficiente para estar em todos esses ambientes. Às vezes os crentes não estão cometendo crimes, graças a Deus, né? E não estão nas prisões, na sua rotina comum. Pregar, levar o evangelho, cumprir um ID, uma manifestação que cobra um movimento, muitas vezes vai pedir que nós possamos ir ao encontro daqueles que estão longe, não só em uma vida comum que já prega para aquele que está perto. Porque você já pregou 30 mil vezes para o seu pai, você já falou 18 mil vezes para o seu colega da faculdade, mas tem muita gente que ainda não ouviu sequer uma vez a sua pregação do evangelho. Isso cobra um movimento da sua parte. Encontrar um alvo, encontrar um ambiente, encontrar uma instituição e ir sozinho, com um grupo, institucionalmente como igreja, mas não viver simplesmente uma vida comum, que você prega se der, se prega se rolar, se for possível, se Deus abrir uma porta. E todas as portas estão abertas, você só não entra porque elas estão um pouquinho mais longe. Você poderia ir até lá para levar essa mensagem de salvação. Ide e fazei discípulos. A gente não simplesmente vai para os ambientes e fica parado lá, né? Porque às vezes a gente acha que só ir para o ambiente converte, né? Tenta marcar evangelismo em zona praiana, né? O pessoal vai, entrega 2 folhetos e senta na praia, fica olhando aquele negócio maravilhoso, anda. Às vezes acontece, leva os jovens para a praia para pregar, para um ambiente bonito assim. O pessoal faz um turismo bom, depois do turismo bom que quer falar de Jesus para 2, 3 pessoas. É como se ir fosse o bastante, mas você tem que ir fazer alguma coisa. A gente vai para fazer discípulos. O discípulo é aquele que se coloca num relacionamento de senhor e mestre, de aluno e aprendiz, de que tem agora um novo senhor sobre ele, tem agora alguém que está ensinando, trazendo novas mensagens, uma nova lição de vida, e aquele que está embaixo aprendendo, ouvindo, não é? A ideia de um aluno e de um professor. A gente vê muitos filmes que tem essa ideia de senhor e mestre. Você tem Star Wars, né, com o mestre Jedi, o pequeno Padawan. Você tem Karate Kid, né, você tem o mestre Miyagi, né, aquele carinha lá que está aprendendo, nunca lembro o nome dele, né, que eu assisti o novo, não lembro do antigo, né, Daniel San, lembrei. Não estava nem no esboço, né? Você, né, que memória incrível aqui para lembrar de filme ruim. Não, desculpa, né? Você tem muitas vezes nas artes marciais esse contexto em que a gente compreende como é que funciona senhor e mestre, né? Aquele que está ensinando, aquele que está aprendendo. Eu pretendo voltar terça-feira, se Deus me der graça, Muay Thai, né? Sinto falta quando eu pregava isso e dizia eu faço Muay Thai, né? Então eu vou voltar com mais gás. Mas eu fazia, estou parado um pouco, mas voltarei. Muay Thai, e dentro do Muay Thai eu aprendi muito sobre Mateus capítulo 28. Eu entrava no tatame e dentro daquele tatame eu tinha um microcosmo de senhor, de mestre e de aprendiz. E havia 2 características principais que aparecem muito em Mateus do que é um mestre, né, qual é esse relacionamento entre mestre e aprendiz. O mestre, né, o aprendiz é aquele que obedece o mestre, o aprendiz é aquele que acredita no mestre. Em Mateus, o discípulo tem essas 2 funções. Ele é alguém que acredita no que o seu mestre fala, ele é alguém que obedece o que o seu mestre fala. Nas artes marciais eu encontrava isso, né? O meu treinador chegava para mim e dizia: Iago, se você fizer assim é melhor.
tá meio errado, ó, faz desse jeito, chuta assim, bate daquele jeito. Ele falava e eu acreditava. Às vezes eu achava esquisito. Iago, abre mais a perna. Eu achava assim, eu vou cair, Senhor, você tá maluco, né? Confia em mim. Eu fazia e dava certo. Oh, meu Deus, nossa, eu aprendi uma coisa nova, eu não sabia. Eu acreditava no que ele estava dizendo, porque ele era um mestre, eu sabia que ele sabia mais. E eu obedecia. Eu chegava, ei chefe, você vai beber uma água? Ele, não, sem água, tem que ser direto e tal. Tudo bem. Aí tinha que obedecer. E agora tu vai pro saco. E agora tu vai fazer aquilo. E agora tu vai fazer isso aqui. E agora tu vai apanhar um molde de peia muito doido que vão bater em ti, né? E às vezes eu tinha que obedecer, né? Porque eu apanhava muito, né? Muay Thai é meio isso. Ainda mais quando você é ruim que nem eu, né? Mas eu tinha que obedecer e eu tinha que acreditar. O que aconteceria se ele dissesse, Iago, faz assim, eu dissesse não? Iago, agora tu vai pro saco. Eu digo, não, eu quero bater no cicrano. Iago, sem água. Ela quer saber, eu vou beber água. E saio do tatame. Ele ia me mandar embora da academia. Ele dizia, olha, você é insubmisso, você não quer aprender de mim, eu estou tentando te ensinar, você não quer ser meu discípulo aqui, então vaza, vai fazer outra coisa da tua vida, procura outro mestre, né? Porque o discípulo é alguém que é definido por crença e obediência. O nosso esforço para o mundo é trazer as pessoas a um relacionamento de crença e obediência a Jesus, para que eles creiam em Jesus e naquilo que Jesus diz, e obedeçam a Jesus e aquilo que Jesus diz. Nós não simplesmente trazemos pessoas a uma nova religião, nós não estamos simplesmente propagando as glórias de uma denominação para que a igreja cresça, ou para que alguém assine um cartão, ou para que alguém diga, quero Jesus, e pronto, disse quero Jesus, foi, assinou o pacto vitalício e tal. Nós estamos trazendo as pessoas ao relacionamento com o novo mestre. Nós estamos trazendo as pessoas para que elas obedeçam outro Senhor, para que elas creiam em outro Senhor. Efésios capítulo 2 diz que o homem sem Deus, ele tem alguns senhores. Ele obedece o mundo, ele obedece a carne, ele obedece os pensamentos, ele obedece a Satanás. Isso é Efésios capítulo 2. Os homens têm senhores, eles são discípulos de um mestre. A nossa função é trazer as pessoas a um novo mestre, a um novo Senhor, alguém que está acima de todos os outros mestres mundanos que eles possuem. Isso é uma coisa muito mais complicada do que simplesmente tentar convencer os homens a vir para o culto. Isso é muito mais complicado do que tentar fazer as pessoas se tornarem batistas reformados. Isso é muito mais complexo do que simplesmente fazer alguém assinar um cartão de membresia ou levantar a mão e vir na frente. É fazer com que as pessoas creiam e obedeçam. Esse é o alvo, esse é o centro do que a gente está fazendo. Creiam e obedeçam quem? Esse texto tem Jesus como o centro. Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Jesus é aquele que está sobre todos. Jesus é aquele que nos envia. Nós trazemos as pessoas para serem discípulas dele. Nós trazemos as pessoas para obedecerem ele. É a Cristo que as pessoas têm que ser trazidas, não a denominação, não ao pastor, não a você, não a um corpo doutrinário simplesmente, mas a figura de Jesus como Salvador, como Messias, como aquele que foi para a cruz e morreu no nosso lugar. Você não tem discípulos para você, nenhum discípulo é seu. Você discipula as pessoas a Cristo. Você pode ser um discipulador, você pode ter um discipulando, que você está discipulando a Jesus, mas você não é um mestre, como Jesus é o mestre. Você não tem discípulos e os forma à sua imagem, porque os discípulos são de Cristo. Você não compete com Jesus, os discípulos são dele. Muitas vezes o nosso discipulado é humanista, e o que existe não é discipulado de fato, é um adestramento. A pessoa é adestrada aos teus gostos, ela é adestrada à personalidade da igreja, ela é adestrada a um tipo específico de fé, ao invés de ela ser trazida a um relacionamento íntimo com Cristo, que é o Senhor, um relacionamento íntimo com Jesus, que é Deus. E muitas vezes o nosso discipulado é profundamente humanista, ao invés de ser um jeito de apresentar as glórias de Cristo para aqueles que estão vindo, né, e saindo do reino das trevas. Esse discipulado, então, que é centrado na figura de Jesus, tem um alvo, tem um campo. Esse campo, diz o texto ainda, é em todas as nações, né? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações é um termo bem amplo,
não é? Todas. Sabe o que essa palavra todas aqui no grego significa? Significa todas. Juro. Tá? Todas. Todas as nações. O que a palavra nação no grego significa? Aí já não é nação, calma lá. Né? A palavra nação no grego aqui é etne, né? Traz a ideia de etnia. Você não precisa nem saber grego para poder traduzir. Né? Etne parece etnia, né? Traz a ideia de um grupo sociolinguístico, de uma tribo, seria uma boa tradução. Ide e fazei discípulos de todas as etnias. Esse seria um termo muito melhor para a gente usar. Porque quando a gente pensa em nação, a gente pensa em cidade e estado. Diga o nome de uma nação: Brasil, Suécia, Finlândia, né? Argentina. Você pensa em países, né, em termos políticos. Mas aqui ele não está falando de países em termos políticos. Ele está falando em grupos étnico-linguísticos, de etnias. Se você pensar no Brasil, por exemplo, você tem o Brasil como uma nação teoricamente alcançada pelo Evangelho. Mas se você pensar em etnia, você tem muito mais de 100 tribos indígenas sem uma única igreja local nativa funcionando lá dentro. Você tem o Brasil como uma nação alcançada, mas uma centena de etnias no Brasil que ainda não encontraram o Evangelho para a sua salvação. Então a ideia aqui é que a gente possa ir além de simplesmente pensar em países, para pensarmos em povos, e entender que nossa missão ainda é muito árdua, também em termos de solo brasileiro, por exemplo. Mas todas as nações é de amplitude interessante, porque muitas vezes nós restringimos a obra missionária a um campo específico. Geralmente os conflitos se dão entre nações longínquas e nações próximas. Geralmente, para muitas pessoas, a obra missionária só se dá longe, nunca perto. A obra missionária se restringe a enviar pessoas para um país exótico terminado com ão, e só. O nosso bairro se perde, mas a gente está investindo grana para longe. E é claro que nós devemos olhar para longe. É claro que nossa obra missionária tem que pensar no distante, mas muitas vezes a gente esquece do perto. Todas as etnias incluem a sua etnia. Todos os povos incluem o seu povo. Os judeus que estavam ouvindo essa pregação aqui também deveriam pregar para os judeus. São todas as etnias, não só uma. Deus é soberano, Jesus é soberano sobre todos os povos, todas as etnias. Não é a FUNAI que é dona da tribo, é Deus. Não é o ditador comunista que é dono da Coreia do Norte, é Deus. Não são os países islâmicos lá e a Sharia que é dona da janela 1040, é Deus. Deus é dono, Jesus tem a autoridade sobre todo o povo, sobre toda a etnia, inclusive a nossa. Você acredita que Jesus tem autoridade sobre o Brasil? A gente olha, parece tudo uma bagunça, né? Termos políticos, econômicos, sociais, morais, educacionais, parece que está tudo meio de cabeça para baixo. A alegria é quem sabe que ele virá e vai dar um jeito nessa bagunça. Mas enquanto a gente vive na bagunça, a gente está sendo a mensagem de ordem para o nosso povo, a mensagem de esperança, a mensagem de onde estará, né, a solução para esse mundo perdido. E muitas vezes a gente não consegue pregar para cá, a gente não se vê como missionário aqui, a gente não entende que nós já estamos em campo missionário, que você já é uma testemunha missionária da parte de Deus, e que a pergunta é se você é um bom missionário ou não, que a pergunta é se você cumpre esse papel de missionário ou não na sua vida. Já dizia Spurgeon, né, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou nós assumimos o fato de que Ele nos ordenou que preguemos o Evangelho a todos os povos, incluindo o nosso, ou nós desobedecemos pura e simplesmente. E se desobedecemos pura e simplesmente, dizemos que ainda não vimos aquele que deveríamos ter visto. Porque quando nós o vemos, a gente não permanece igual. Quando nós o vemos, a gente não continua no mesmo lugar. Porque quando o Evangelho começa a trabalhar no homem, ele nunca termina o seu trabalho no homem. Quando o Evangelho começa a trabalhar no homem, ele sempre continua o seu trabalho para além daquele homem. Se o Evangelho começou a trabalhar em você, o Evangelho vai continuar o trabalho para além de você. Se Deus começou a mudar sua vida, Ele vai continuar mudando a vida dos outros através da sua vida. Porque você não é escolhido e transformado e modificado e salvo e redimido e justificado simplesmente para você. É para as glórias de Cristo
mas também para transformação e edificação para quem está do teu lado. Se você encontrou Jesus, outros vão encontrar Jesus em você, porque você se torna testemunha, se torna arauto, se torna transmissor das águas vivas que correm de Jesus. O teu povo, tua etnia, a tua praça, o hospital do teu bairro, o presídio da tua cidade precisam de uma presença evangélica firme. Obedecer à grande comissão não se dá só no tão distante, se dá também no perto. O problema é que a gente costuma usar essa visão de tão distante como uma desculpa para a preguiça. A gente usa esse sonho missionário como um jeito de ganhar tapinhas nas costas por obras que a gente nunca praticou. Então é bonito falar de missões, é fácil amar missões, difícil é ser missionário. É fácil vir no culto apresentar um relatório missionário, é fácil falar de coisas bonitinhas sobre missões, é fácil meter a mão no bolso e dar uns trocados para o missionário, é fácil. Difícil é você assumir para si a responsabilidade da parte de Deus para transmitir isso para os outros. Difícil é você entender que você é missionário e que talvez Deus não queira só o seu apoio financeiro, que talvez Deus não queira só a sua oração, que talvez Deus não queira só suas palavras bonitinhas no culto, que talvez Deus não queira só seus tapinhas nas costas, talvez Deus quer a sua vida, talvez o que Deus queira seja o seu esforço constante e contínuo diante daqueles que estão à tua volta. E que nós muitas vezes terceirizamos a obra de Deus. O pastor faz, o missionário da igreja faz, o seminarista faz, e a função do mundo é outra, como se nós não fôssemos discípulos, alvos da mensagem de Mateus capítulo 28, como se Jesus não estivesse falando conosco, quando Ele está. Às vezes o sonho missionário não é sonho, é alucinação. Às vezes o sonho missionário é só uma desculpa para a nossa deslavada ociosidade. Às vezes falar de missões, que coisa bonitinha missão, né? Se pudesse eu criava uma missão em casa, tão bonitinho que é, né? Dava um alimento de vez em quando, dava uma coleira, levava para passear. Mas se comprometer com missões, se comprometer com o evangelismo na minha própria cidade, no meu próprio bairro, às vezes custa mais caro do que aquilo que a gente quer pagar. Missões também se dão aqui, missões também se dão longe. Às vezes nós temos uma consciência missionária forte para perto, porque evangelizar perto cresce a igreja, porque evangelizar perto aumenta o dízimo, porque evangelizar perto não é uma coisa que às vezes é mais fácil, não cobra tanto. Mas às vezes Deus quer que nós enviemos os nossos melhores homens para longe, né? Às vezes a gente precisa de bancos mais vazios e não mais cheios. Às vezes o que Deus quer é que a gente se livre do nosso melhor material humano e os envie para locais ainda mais carentes, ainda mais difíceis. Às vezes dentro do próprio Brasil a gente tem cidades e países e locais que absolutamente não tem boas igrejas. Tantos países que não têm a mensagem do Evangelho lhe sendo proclamada. Muitas vezes nós temos que entender da parte de Deus que não temos que tomar uma decisão para levar a mensagem do Evangelho para longe. Não ficar esperando um anjo vir do céu, não ficar esperando alguma manifestação miraculosa, não esperar que Mufasa apareça nas nuvens, né, mal dizendo qual é o caminho. O que a gente precisa muitas vezes é entender que há uma ordem, há um mandamento, há um estabelecimento de uma vontade da parte de Deus que está aqui para que a gente pregue o Evangelho. Imagina que cena absurda, chega, o pastor estava aconselhando alguém na igreja e o cara, sei lá, roubou a empresa que ele trabalha. Pastor, irmão, você fez isso, coisa horrível e tal. Ele diz, não pastor, mas é que eu não tenho um chamado para ser honesto, né? Isso não é um chamado da minha ser honesto, não. Eu entendo, tem gente que Deus chamou para ser honesta, mas eu não, né? O cara traiu a esposa, né, e tal, bateu na mulher, aí o pastor chama para conversar, não, que eu não tenho um chamado para ser fiel, eu não tenho um chamado para ser manso. Absurdo, a gente ri, né? Então, que engraçadinho. Mas quando a gente chega, por que você não prega o Evangelho? É que eu não tenho um chamado missionário, não é que Deus não me chamou para isso. Tem gente que Deus chamou para pregar, pastor, mas eu não. Como se Mateus 28 fosse opcional de fábrica, tipo vidro elétrico, né? Você paga mais se quiser comprar o pacote completo, mas eu quero o básico, graças a Deus. Não é o básico, não existe cristianismo no mínimo, não dá para você viver na linha que separa o mundo de Deus. Você compra o pacote completo da fé, que te envia a levar a mensagem de Jesus ao perdido. Ide,
e fazei discípulos de todas as nações. Esse discipulado que se dá no mundo inteiro, ele se dá principalmente de duas formas aqui em Mateus capítulo 28. Se dá através do batismo e se dá através do ensino. O batismo é essa declaração pública, né, de fé, de morte e ressurreição em Jesus, que te coloca em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ensino é aquele processo que se dá ao longo da vida de aprendizado de tudo aquilo que Jesus está lhe ensinando a obedecer. Aqui o discipulado então se dá em dois momentos. Há um discipulado que se dá quando você é descrente, que está relacionado ao evangelismo mesmo. É o discipulado que termina em partes no batismo. Você não era discípulo, você se tornou discípulo. Você não era discípulo e foi feito discípulo de Jesus. Mas esse discipulado não acaba, ele progride, ele continua para além da conversão, para além de ter se tornado discípulo. Porque você começa a ser discípulo, mas nunca termina de ser discípulo. Você nunca se torna mestre, nunca termina o discipulado. Às vezes a gente fala, né, eu terminei o discipulado, eu fiz as 10 lições da revistinha. Mas o discipulado define o significado da vida cristã. Você é um discípulo, você está sendo discipulado e nunca o deixará de ser, se você encontrou Jesus de fato. O discipulado ele começa com o batismo, que é essa declaração, não é? De que você agora é unido em nome de, né, colocado em contato com, em relacionamento com essa trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Muitos teólogos ficam brigando sobre o que é que esse batismo em nome de, né, significa no grego, né? Porque tem uma preposiçãozinha grega que é o ek, né, que traz a ideia de ser colocado em direção a alguma coisa, ser introduzido, ser colocado lá. E a impressão que dá é que você é colocado da trindade. É um negócio meio doido assim. Você é batizado em relação, em contato, em comunhão íntima com a trindade. Se você fosse um pouquinho mais herege, você podia dizer que é como se você virasse a quarta pessoa daquele relacionamento, né? É um negócio bem maluco, né? Mas a ideia é que você foi colocado em contato. Você agora tem um novo relacionamento, agora você está junto da trindade. Você encontrar Jesus não é simplesmente um assentimento intelectual, não é simplesmente uma mudança de rotina, nem mesmo uma transformação de algumas vontades, nem a deixada de alguns hábitos. É ser introduzido em um relacionamento com o divino. Isso é grande coisa. Isso é grande coisa. Porque você não está aqui simplesmente passando o tempo. Você está aqui em contato com aquele que tem toda a autoridade sobre céus e terra. E aquele que tem toda a autoridade sobre céus e terra, no batismo se torna teu Senhor. No batismo se torna, e nessa declaração pública do batismo, se torna aquele que está do teu lado. Aquele que é o teu companheiro, aquele que você está agora em relacionamento com ele. Não é só o Senhor que está lá longe, é o Senhor que agora tem uma comunhão com você. E esse batismo que se dá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um dos métodos para o discipulado, também vai continuar no ensino, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O discipulado continua no aprendizado. O que acontece todos os domingos na comunidade local é grande comissão sendo cumprida. Um seminário teológico, um livro que você compra, uma leitura da palavra, você aprendendo de Deus, é missão se cumprida na tua vida. Porque ter um filho não termina no parto. Porque ter um filho continua no ensino, no processo de aprendizagem, de caminhar lado a lado, de mostrar o caminho de Deus. Ser discípulo não termina no batismo. Ser discípulo continua no culto de domingo, no aprendizado, no discipulado, na escola dominical. O que o pastor de vocês faz todo domingo é obra missionária. Ele está evangelizando, ele está discipulando, ele está ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. O trabalho da grande comissão é também trabalho de ensino. Não é simplesmente um ensino teórico, é um ensino para a prática, é ensinando a guardar, ensinando a obedecer. O objetivo do discipulado é justamente o caminho para a obediência, ensinando-os a guardar todas as coisas. A gente não seleciona a mensagem, a gente fala da verdade de Deus, doa quem doer. Espero que doe em nós em primeiro lugar, mas a gente transmite tudo aquilo da mensagem do Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus é o foco, Jesus é a origem da mensagem. A gente não prega nossas próprias ideias, a gente prega a mensagem de Deus, a gente prega a palavra de Deus, porque foi Ele que ordenou. Então o trabalho da grande comissão é isso. O trabalho da grande comissão é um ir
é um discipular que se dá nas nações, através do batismo e através do ensino. Essa é a grande comissão, e o texto não acabou. A grande comissão, como mandamento, se encerra aqui, mas o texto não acaba aqui, porque no fim do verso 20, ele ainda coloca: e eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. A grande comissão, o grande mandamento é o recheio, mas ele começa com a declaração sobre Jesus e ele acaba com a declaração sobre Jesus. E aquele que iniciou a mensagem dizendo que é o soberano, que é o rei, que é o Senhor sobre céus e terra, encerra a mensagem dizendo que estará presente no meio da obra missionária, dizendo que se fará amigo, que vai se fazer perto do nosso esforço. É claro que Jesus é presente de todo cristão. Ele é o Deus presente, Ele é o Emanuel, diz o próprio Evangelho de Mateus. Ele é aquele que, ainda que andemos no vale da sombra e da morte, nós não tememos mal algum, porque sabemos que Ele está conosco. Ele é aquele que anda do nosso lado, Ele está presente junto de todo cristão, até mesmo através do seu Espírito. No entanto, ele quis chamar a atenção para essa promessa de sua presença àqueles que levam a mensagem do Evangelho. Essa é uma verdade universal para todo crente, que ele aprofunda àquele que evangeliza. Porque muitas vezes, para a obra missionária, para o evangelismo, para falar de Jesus aos outros, a gente teme, a gente está trancado com medo dos judeus, a gente é tímido, a gente não fala bem, a gente não se expressa com propriedade, a gente talvez não tenha lá uma personalidade muito agradável, né? A gente não é uma pessoa muito comunicativa, e a gente não tem lá muitos amigos, a gente não sabe fazer direito, sabe? Dependendo do contexto que você está estabelecido, você tem pela sua vida. A primeira vez que eu fui na Praça do Ferreira, lá em Foz, tem algum cearense aqui? Tem? Além de mim? Olha, a gente vai dominar o mundo, gente, em todo lugar cearense, coisa maravilhosa. Existe o Ceará e o resto, não é não? É assim. Desculpem o momento, né? Momento patriótico aqui, né? Minha pátria é o Ceará, não, brincadeira. Você vai lá na Praça do Ferreira evangelizar, moradores de rua, onde toda a galera barra pesada fica. Minha mulher, né? Começo do casamento, menos de um ano de casado. As pessoas me dão um abraço, perguntam: amor, que hora você volta? Digo: amor, não sei se eu volto, né? É coisa que deixa a mulher em paz em casa, né? Ora a Deus para Ele dar segurança para eu voltar, né? Às vezes no contexto de grande cidade, Rio de Janeiro, gente, né? Você não sabe se você volta. Você vai para locais para levar o evangelho que é inseguro. Na igreja é complicado. A gente quer levar os seus filhos para evangelizar no lugar tal, e o pai diz: Deus me livre, meu filho em tal lugar. Deus me livre, meu filho, não botar a vida em risco para pregar o evangelho. Que coisa horrível, né? Criei tão bem meu filho para ele morrer por Jesus. Deus me livre, né? Melhor que ele morra pelo trabalho, morra pelo emprego, morra com 99 anos de cabelinho branco, confortável, sem nunca ter se arriscado pelo evangelho, né? É isso que eu quero, porque Deus não protege meu filho, mamãe protege meu filho, né? É assim que muitas vezes a gente vive. E às vezes a gente não quer deixar até mesmo que os filhos, de forma consciente, se arrisquem por Jesus. Não estou falando de ser idiota, de fazer coisas babacas por aí, mas de se arriscar pela graça do Evangelho. Às vezes a gente tem medo, às vezes não é seguro, às vezes não vai ser seguro, às vezes não dá para ser seguro. Você vai pregar no presídio e pode ter rebelião. Você vai pregar nos moradores de rua, eles podem te roubar para usar crack. Eles querem o teu tênis, eles querem tua blusa, eles querem teu relógio. Te diz: olha, não levem nada de valor, eles roubam o teu chinelo havaiana de 15 anos que tem um prego, né? Porque eles querem nem que seja o prego para comprar meia pedra. Não tem como se proteger sempre, né? A vida é um risco. Você bebe um copo d'água, você está se arriscando. Você bota o pé lá fora, você está se arriscando. A única pergunta que a gente pode fazer é pelo que a gente vai se arriscar. A única pergunta que a gente pode fazer é se a gente vai se arriscar pelo Evangelho ou não, se a gente vai se arriscar por Jesus ou não. E ter a promessa da presença é o que dá base para a gente ter força para fazer coisas que podem soar até um pouco irresponsáveis para o mundo, a fim de trazer pessoas a um relacionamento com o Evangelho. Porque Jesus prometeu que vai estar com a gente. Aquele que tem toda a autoridade sobre céus e terra prometeu, e não é homem para mentir, não é menino para brincar, que estaria do nosso lado quando a gente estivesse pregando o Evangelho. A gente não simplesmente vai. Ele não disse vão lá, ele disse venham comigo. Ele não disse se virem, ele disse me acompanhem. Quando a gente vai ao encontro do mundo, a gente vai ao encontro do Cristo que tem toda a autoridade.
E lá a gente encontra mais de Jesus. E lá a gente tem uma comunhão mais profunda com Cristo, porque Ele prometeu estar presente com aqueles que vão. Irmão, faz tempo que você não sente a presença de Deus na sua vida? Faz tempo que você acha Deus distante? Talvez seja porque você não está onde Deus está. Ele prometeu estar com aqueles que vão. Jesus está resgatando os perdidos. Você está onde? E talvez seja por isso que você sente a sua fé fraca. E talvez seja por isso que você não sente mais a comunhão com Jesus, porque você se colocou distante de onde Jesus decidiu morar. Não é em prédios feitos por mãos humanas. Quando a gente vai em contato com o perdido, é lá que a gente está na academia da fé. É lá que os músculos espirituais muitas vezes se fortificam. É no calor da batalha, para levar a mensagem do Evangelho, porque lá a gente encontra mais de Jesus. Sempre que eu levo meus alunos de evangelismo para o terminal de ônibus, para evangelizar no ônibus, para evangelizar na praça, para evangelizar no hospital, eu sempre conto o mesmo testemunho e encontro Mateus capítulo 28 se cumprindo na vida dos meus alunos. Eles dizem: pastor, eu sei que eu vim para pregar, mas eu tenho certeza que quem saiu mais edificado fui eu. E é verdade, irmãos. Quando você sai para pregar, quem sai mais edificado é você, porque você escuta o que você diz. Porque quando você prega para o perdido, você também está ouvindo o que você está dizendo, e você vai alimentando a própria fé através da sua pregação. Eu conheci um irmão em Brasília que se converteu evangelizando. Loucura, né? Estava pregando para uma senhora e falando do evangelho, falando do evangelho, falando do evangelho. Falou tanto do evangelho que creu no evangelho e se converteu. Eu creio, irmão. Eu acredito. Quando Pedro foi para a obra missionária, Cornélio se converteu com a pregação de Pedro. Os missiólogos dizem que houve ali uma dupla conversão. Cornélio se converteu ao Senhor, Pedro se converteu aos gentios. Quando em Mateus capítulo 16, quando em Atos capítulo 16, Paulo estava pregando o evangelho e houve a revelação do homem macedônio, houve ali Paulo no campo da batalha encontrando uma manifestação mais profunda do Deus vivo. Às vezes a gente quer ser um cristão mais maduro, e a gente abraça as disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, jejum, dependendo da sua teologia, né? E está na igreja, aquele negócio todo. E a gente nunca coloca evangelismo como uma disciplina espiritual. A gente sempre acha que o evangelismo é para os melhores, é quando eu tiver 100%, quando eu tiver tipo assim, um crente nível A, aí eu posso evangelizar. Mas a verdade é que o evangelismo é um instrumento para que você cresça na fé. Sabe aquele ditado antigo, crente que trabalha não dá trabalho? Né? Quando a gente está no trabalho de Deus, a gente encontra mais de Deus, porque Ele prometeu estar presente com aquele que vai. Eis que eu estou convosco. Essa construção grega do eu é bem enfática, é como se ele dissesse: eu mesmo estou convosco. Não é um anjo, não é um representante, não é uma força. Sou eu, o Cristo, que estarei presente do seu lado. Quando a gente vai evangelizar, a gente faz grupos de evangelismo, todo mundo quer estar na equipe do pastor, né, ou na equipe do professor. Todo mundo quer estar ali no time do irmão mais velho. Tem um time ali que só tem 3 moleques, ninguém, não, por favor, divide aí, traz alguém mais maduro para cá e tal. Jesus está no teu grupo. Aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, o autor e o consumador do evangelho, está no teu grupo. Ele está do teu lado quando você fala para tua mãe. Ele está do teu lado quando você fala para o teu filho. Ele está do teu lado quando você encara o professor. Ele está do teu lado quando os seus amigos estão te zombando e você fala a respeito daquilo que você crê. Ele está do teu lado. Ele está te dando as palavras certas. Ele está dando poder para a pregação. Ele está quebrando corações de pedra. Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está te protegendo de dores maiores. Ele está lá. E se Ele está lá, a gente não tem mais o que temer. Se Ele está lá, o que mais a gente precisa para que a gente possa falar da mensagem do Evangelho aos perdidos? Se sua Bíblia for um pouco mais antiga, for uma tradução daquelas bem mais arcaicas, o seu texto provavelmente encerra com um amém. Bíblias mais modernas não possuem esse amém no final do texto, mas Bíblias, traduções bem mais antigas, possuem um ACF da vida, né, aquelas traduções mais rebuscadas, que usam o texto, os receptos e tal, acabam que terminam esse texto com um amém. Amém. Bíblias mais recentes não trazem esse amém, porque estudando os manuscritos,
da Escritura, os teólogos repararam que esse amém estava contido principalmente nos manuscritos que estavam associados à leitura pública do Evangelho de Mateus. A tese é o seguinte: aquele amém estava escrito no fim do Evangelho porque quando os homens terminavam a sua leitura pública do texto grego de Mateus, a igreja respondia em uníssono, em louvor ao nome do Senhor: amém, que assim seja. Eles respondiam isso logo após ouvir a mensagem da grande comissão ser ordenada a todos eles. A pergunta que fica é: como é que nós vamos responder essa mensagem? Muitos homens ao longo da história da igreja escreveram seus améns com muito suor, com muito sacrifício, alguns de forma literal, até com sangue. Muitos entregaram sua vida, muitos morreram pela pregação do Evangelho. Como é que nós vamos responder a isso? Como mais um sermão de sábado à noite? Como mais um momento de muitos outros momentos? Ou nós vamos ter o coração aberto para a atuação do Santo Espírito, para que Ele nos mova para a ação, para que nós possamos agir, para que nós possamos nos mover? O intervalo está acabando, que o jogo comece, que a gente jogue melhor. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pela oportunidade de ouvirmos de Ti. Agradecemos, Senhor, porque o Teu Santo Espírito abre o nosso interior para que nós possamos ser depositários da Tua verdade. Então, Pai, que a Tua verdade nos transforme, que a Tua verdade nos mude, que a Tua verdade nos mova e que sejamos todos movidos por Ti. Que saiamos daqui, Pai, conscientes da necessidade de pregarmos o Evangelho, de falarmos a Tua palavra, de expormos o Teu nome. Nos usa, Pai, custe o que custar. Se nós Te louvamos e Te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém.